Na sexta-feira passada, nós analisamos o mercado e entendemos que o capital ele estava começando a rotacionar para as altcoins. Hoje, nós vamos analisar o mercado também, a gente está vendo algumas altcoins subindo e entender se já é o momento da gente entrar nas altcoins ou não. Afinal de contas, quem ficou fora das altcoins nos últimos 2 meses tomou uma excelente decisão e nesse momento deve estar olhando para compras. Esse é exatamente o meu caso e dos meus clientes também. E a gente vai analisar o mercado hoje para poder entender exatamente em qual região nós estamos. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, um dos principais indicadores para eu tomar uma decisão se eu vou entrar nas altcoins ou não é exatamente o capital rotativo. Quando a gente tem o capital fluindo para as altcoins, que é a linha roxa subindo e a linha laranja diminuindo, são os momentos onde a gente vê as melhores performances das altcoins. E para que a gente possa estar exposto em altcoins, a gente precisa desse capital fluindo para as altcoins, e não no sentido oposto. Caso a linha roxa aqui ela esteja caindo, a gente vai ficar em um cenário bem mais negativo para as altcoins. E é exatamente por conta disso que, a partir de dezembro, eu saí das altcoins e eu comecei a ficar mais dolarizado ali. Eu simplesmente limpei a minha carteira de todas as altcoins, coloquei todo o lucro no bolso de todas as operações que eu tinha da movimentação de rompimento do Bitcoin ali e simplesmente fiquei fora das altcoins. Recomendei o mesmo para os meus clientes. Mas nesse momento a gente está vendo o capital entrando dentro das altcoins. Isso daqui é um ponto que me chama a atenção sim, e é um ponto que me faz olhar para esses ativos, entendendo se eu já vou colocar eles na minha carteira ou não. Obviamente que eu não uso um único indicador para tomar essa decisão, tá? Esse indicador aqui é um dos principais indicadores que eu utilizo para saber o momento desse capital entrando nas altcoins, mas para eu poder tomar uma decisão, eu utilizo várias outras coisas. Mas eu quero que você entenda que se a gente olhar aqui para os últimos 30 dias, Bitcoin ainda continua sendo o melhor investimento quando a gente olha para todos os setores de cripto. Só que, se a gente olhar para os últimos 7 dias, a gente já vai ver que Bitcoin não é um dos melhores investimentos nesse momento. Isso porque o capital ele está rotacionando para dentro das altcoins. E aqui, através desses indicadores, a gente consegue ver quais são os setores que mais estão performando. Por exemplo, Layer 1 é um dos setores que mais performaram nos últimos 7 dias. E se a gente olhar dentro dos setores aqui, tem alguns ativos que estão chamando a atenção. Por exemplo, Tara subiu 110% em questão ali de 7 dias. Tem outros ativos aqui que também estão subindo, mas eu quero que você observe que não é o setor por completo que está performando assim de uma maneira tão bem, de uma maneira tão extraordinária quanto o Tara. Isso daqui me chama uma atenção e me levanta um ponto de alerta. Mas a gente vai continuar a nossa análise aqui para entender como que está esses ativos. Olha só, se a gente for analisar Tara, por exemplo, que é um dos ativos que está subindo muito bem, nesse momento ela está com risco extremamente elevado. A gente tem um bom momento no ativo, mas a gente tem um valuation muito caro e um risco muito caro para pouca movimentação on-chain. Ou seja, essa movimentação de Tara de 110%, ela começa a me deixar com o pé atrás do que está acontecendo com as altcoins. Olha só, a gente volta lá no nosso primeiro indicador, entende que o capital está rotacionando para as altcoins. Quando a gente analisa os setores aqui, a gente está vendo que há sim uma performance de um setor em exclusivo, mas os outros setores não estão performando tão bem assim não. A gente vê que, por exemplo, inteligência artificial, ela está performando pouca coisa a mais do que o Bitcoin. A gente pode falar que isso daqui está num 0 a 0 ainda nesses últimos 7 dias. E quando a gente entra dentro do setor que mais está performando, a gente está vendo um único ativo performando. E aí, quando a gente analisa esse ativo, a gente vê que ele está com risco extremamente elevado e uma baixa movimentação on-chain. Olha só. A gente está vendo aqui que não há uma oferta e demanda a favor desse ativo, mas a gente está vendo o ativo se valorizar. Isso daqui pode ser clássicas manipulações que a gente tem dentro do mercado, e a gente vai continuar a nossa análise aqui para você entender o que está acontecendo. Quando o capital ele rotaciona, se ele for com grandes quantidades de dinheiro para um ativo que tem baixo market cap, a gente vê sim esses ativos subindo de uma maneira muito expressiva. Mas, se esse ativo estiver subindo sem uma demanda por trás, ou seja, sem uma movimentação on-chain,
Isso acaba sendo um ponto de alerta para nós investidores. Afinal de contas, o nosso objetivo é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. E quando a gente olha baixa movimentação on-chain mais um valuation muito alto, significa que o risco envolvido nesse ativo ele está muito alto. Ou seja, essa não é o tipo de movimentação que eu quero entrar, por exemplo. Quando eu analiso as altcoins agora, eu estou vendo o capital fluindo para uma ou outra, só que dá alguns dias esse capital começa a sair dessas altcoins e começa a partir para outras altcoins. Por exemplo, se a gente analisar um contexto geral, ainda estamos dentro de uma Bitcoin Season, ou seja, a gente ainda não tem uma performance majoritária das altcoins. Nós estamos vendo que o capital está fluindo para algumas altcoins somente. Por exemplo, como Ronin, na data de hoje estava subindo 10% ali, quando eu comecei a montar a análise aqui para você, já devolveu boa parte dessa alta. Mas quando eu olho para essa alta aqui de Ronin, para mim a gente está entregando ainda respiros para a gente continuar caindo. Ronin subindo até essa região que ela está aqui, a gente está vendo que ela só está retestando um fundo que foi perdido. Aqui não é o tipo de movimentação que eu vou querer capturar. Se a gente descer para um time frame ali de 4 horas, por exemplo, a gente vai ver que o ativo já esticou, já está sobrevendido, sobrecomprado, na verdade, quando a gente olha para gráfico de 4 horas, isso aqui acaba sendo sinais bearish para mim. E quando eu analiso as altcoins, eu vejo que Ronin está performando muito bem, né? Se a gente olhar aqui, ó, desde o fundo, da formação de fundo que nós tivemos, até essa movimentação aqui já entregou 37%. Mas quando a gente olha para o macro, a gente ainda vê o ativo em tendência de baixa, média de 200 períodos apontando para baixo. Sem falar que quando a gente olha para outras altcoins, por exemplo, altcoins que performaram super bem nesse ciclo, como Solana. Solana é uma das principais altcoins desse ciclo. Inclusive, muitas pessoas até acreditam na narrativa de que Solana é a Ethereum Killer. Mas se a gente olhar para Solana, por exemplo, nos últimos dias, a gente não está vendo uma performance positiva. Na verdade, a gente está vendo uma desvalorização ainda de Solana. E nesse momento, Solana começa a fechar abaixo da média de 200 períodos. Veja que desde a última pernada que nós saímos do 140 ali e foi até o patamar de 270, nós estávamos acima da média de 200 períodos. Nesse momento, nós estamos perdendo a média de 200 períodos. E não só Solana, como outros ativos também que, cara, se movimentaram muito bem nesse ciclo, né? Aero é um ativo que se desvalorizou muito, é um ativo que teve boa performance nesse ciclo, a gente está falando que saiu de lá dos 50 centavos, foi parar em 2 dólares. E quando a gente olha para Aero, nesse momento ainda não está performando. Então isso daqui começa a nos levantar um questionamento. Cara, como que Ronin está performando dessa maneira tão bem? Como que Tara está performando de uma maneira tão bem, sendo que outros ativos que estavam performando muito bem, eles não estão performando tão bem assim? Bom, a resposta para isso é que o capital ele está rotacionando, só que esse capital ele não é tão grande assim para que ele vá para todas as altcoins. Enquanto o Bitcoin ele não conseguir superar uma nova máxima histórica ou até mesmo formar um pivô de alta dentro de um gráfico diário, a gente não vai ver o capital fluindo de uma maneira abundante para as outras altcoins. O que a gente vai ver ao longo desse período é uma altcoin performando e ela vai parar de performar e depois o capital vai para outra altcoin e depois ela vai parar de performar também e assim o capital ele vai rotacionando, mas de uma maneira escassa e não de uma maneira abundante. A altcoin season que você quer capturar e durante esse ciclo já aconteceram 3 altcoin season, entenda que nesse ciclo, a altcoin season, ela é completamente diferente do ciclo passado. Ciclo passado nós estávamos em expansão monetária, foram meses ali de altcoins subindo, tudo subia de uma maneira extremamente relevante, 2.000%, 10.000%, isso acontecia no ciclo passado. Nesse ciclo, a altcoin season ela é diferente. São pernadas onde a gente tem 100, 200, 300% de lucro, e em seguida elas devolvem tudo. Depois a gente vai ter mais 100, 200, 300% de lucro e em seguida elas vão devolver tudo. Ou seja, nesse ciclo a estratégia que nós devemos adotar é uma estratégia de compra e venda de altcoins. Simples assim. Acumular bons projetos é coisa do ciclo passado ou coisa de arquiteto nesse ciclo. Se você quer realmente lucrar com as altcoins, você vai ter que comprar nos momentos de baixo risco e vender nos momentos de alto risco também.
Mas entenda que nesse momento o mercado ele não está 100% favorável assim. Pode parecer que as coisas estão muito boas para as altcoins, porque na data de hoje você olha ali e vê, por exemplo, o Ronin 10%, o Ether performando 4%, mas quando a gente dá um zoom out, a gente olha para o macro, as coisas não estão tão favoráveis assim. Então, eu ainda continuo recomendando para os meus clientes que eles continuem em estratégia de proteção. Desde dezembro, a gente vem protegendo a nossa carteira e a partir do momento que você entra em proteção, tudo o que você tem que fazer é buscar por oportunidades de compra. Nesse momento, o Guilherme está literalmente olhando para compras. Eu estou todos os dias analisando os gráficos e entendendo se eu vou entrar ou não, se eu vou entrar em Bitcoin, se eu vou entrar nas altcoins, se eu vou entrar em Ether ou não. O fato é que até o presente momento nada me fez tomar uma decisão de entrada. Eu ainda continuo recomendando proteção para os meus clientes, porque ainda acredito que esse cenário é o melhor. Obviamente que a gente vai ter um momento de oportunidade, eu não sei se esse momento vai ser amanhã, eu não sei se esse momento vai ser no fechamento de hoje, eu sei que quando for a hora ideal, eu estarei investindo e com força nas altcoins, beleza? Porque com grandes desvalorizações assim, cara, obviamente eu quero capturar esses ativos. Obviamente que eu quero comprar esses ativos nesses patamares de preço. Bom, quando a gente olha para Bitcoin, na sexta-feira ali a gente teve mais uma movimentação relevante, onde essa movimentação relevante, ela fechou ali abaixo de fechamentos anteriores, abaixo da média de 200 períodos, continuando constituindo um canal de baixa aqui. Enquanto a gente estiver dentro desse canal de baixa aqui, vai ser muito comum a gente ver captura de liquidez. Ou seja, o mercado vai liquidar quem está apostando em short, depois ele vai liquidar quem está apostando em long e a gente vai ficar flertando dentro desse canal. Enquanto o mercado estiver perdendo fundo e não dando continuidade ou rompendo o topo e não dando continuidade, nós estamos dentro de um canal e esse canal é melhor que a gente fique de fora das operações de médio e longo prazo. Pode ser que operações de curto prazo aqui você consiga fazer dentro dessas movimentações, mas operações de longo prazo, espere por uma decisão do ativo, tá? Olha só, quando a gente olha para os dados on-chain, a gente consegue definir mais se a maior probabilidade disso daqui ir para baixo ou ir para cima. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Mas antes, eu quero que você veja que a gente está tendo liquidez nesse momento ali nos 97 mil dólares e a gente também tem liquidez nos 95 mil dólares. Ou seja, super comum que a gente veja Bitcoin vindo aqui nos 97 mil dólares, depois indo lá nos 95 mil dólares e a gente ainda continue dentro dessa lateralização. Vai chegar um determinado momento que vai acabar isso daqui, tá? Vai acabar essa busca de liquidez. Se a gente voltar aqui, ó, para os últimos 3 dias, você vai entender que o mercado está fazendo isso, busca liquidez lá em cima, depois busca liquidez aqui embaixo, as pessoas voltam a apostar em long, ele vai e busca liquidez mais uma vez, tá? Isso daqui está acontecendo já faz alguns dias. Enquanto a gente estiver vivenciando esse canal lateral, a gente ainda vai ficar dentro dessa busca de liquidez. Essa busca de liquidez aqui é uma grande manipulação proposital do mercado? Não somente, mas é um erro dos investidores. Bom, como muitas pessoas estão apostando em long e muitas pessoas estão apostando em short, acaba que a liquidação ela é em cascata. Acaba que de uma maneira automática, todo mundo coloca o seu stop, sua liquidação em uma determinada região, o preço ele pega, se você está shortando, você é obrigado a comprar, o preço volta a subir. E como tem pessoas apostando em long em outra região, a gente vai ter para o sentido oposto também. Ou seja, quando a gente está vivenciando essas lateralizações, é muito mais complexo de você conseguir acertar as suas operações, é muito mais complexo de você conseguir lucrar do que você simplesmente ficar fora esperando por uma movimentação mais clara. Quando você tiver uma movimentação mais clara, é muito mais atrativo de você entrar no ativo do que você ficar operando nesse momento. Isso falando para médio e longo prazo. Ou seja, se você não está operando no curto prazo, que é fazendo trading, a melhor estratégia que você pode tomar é ficar de fora durante um período. Isso não quer dizer deixar de analisar o mercado, porque em um determinado momento as coisas irão reverter. E quando ela reverter, você precisa estar preparado para poder tomar uma decisão de entrada.
Afinal de contas, comentei na semana passada que a volatilidade ela está extremamente baixa e quando a gente se movimentar, ela vai movimentar de uma maneira bem agressiva. Bom, quando a gente olha ali para o fund rate, a gente está vendo o fund rate positivo, tá? Isso daqui significa que tem muito mais pessoas apostando em long do que pessoas apostando em short, constituindo uma pressão maior de vendas no ativo, beleza? E quando a gente olha para os dados on-chain ali, a gente vê que as principais carteiras, elas ainda estão distribuindo. E não há acumulação, não há interesse nenhum em compra dessas carteiras nesse momento. Ou seja, isso daqui é uma falta de demanda dos principais players do Bitcoin. Isso daqui acaba sendo uma informação extremamente bearish. Se a gente volta lá e analisa o gráfico do Bitcoin, a gente entende que estamos dentro de uma lateralização, dentro de um canal, eu vejo que há uma falta de interesse dos investidores nessa região. Isso faz com que a gente tenha uma maior pressão de vendas, ou seja, para mim tem uma maior probabilidade da gente romper esse canal para baixo. Só que se a gente romper o canal para cima, o que vai nos ditar se a gente vai ter um interesse ali ou não por entrar no ativo é exatamente o que os players estarão fazendo nesse momento com o rompimento. Caso a gente venha aqui, quebre as carteiras, olhe para as carteiras e veja que as carteiras estão voltando a acumular ou até mesmo cessando a sua distribuição, que nesse momento estamos dentro de um consenso de distribuição, aqui vai ser um momento perfeito para a gente entrar. Aqui vai ser um momento perfeito para a gente olhar para outros ativos, por exemplo, como as altcoins, e a gente vê ali um leve capital entrando dentro das altcoins. A gente vai poder pegar bons projetos aí extremamente desvalorizados, né? Lembre-se que Ronin eu vendi em 2,40, quando a gente olha aqui tem oportunidade de comprar o ativo uma grande desvalorização de 40%, Velo, outro ativo que eu vendi lá nos 34 centavos, tem oportunidade de comprar esse ativo aqui com uma desvalorização de 70%, ou seja, a gente vai mais do que aumentar o dobro da quantidade de ativos sem que a gente coloque R$1 para dentro da carteira rumo ao milhão. Somente pelo fato da gente vender, ficar fora durante essa movimentação, não estou falando que a gente vai entrar aqui, estou falando que simplesmente assim que os dados começarem a apontar, sim, eu tenho interesse em entrar em todos esses ativos, afinal de contas eles estão bem descontados nesse momento. E aí aqui é um pouco da minha estratégia, tá? A minha estratégia não é simplesmente injetar capital o tempo inteiro quando as quedas acontecem, né? É muito comum as pessoas falarem comprem quando os ativos estão descontados, faça estratégia de DCA. Só que o meu dinheiro ele não é infinito, então eu não tenho quantidade de dinheiro para ficar reduzindo o meu custo médio pela metade durante um longo período. Afinal de contas, enquanto eu tenho R$1.000 investido, é fácil para eu reduzir o meu custo médio pela metade, eu preciso de mais R$1.000. Só que em um determinado momento eu vou passar a ter R$10.000 na minha carteira e aí eu já preciso de R$10.000 para reduzir o meu custo médio de uma maneira significante. Quando você chega em R$100.000, meu caro, qualquer aporte que você faça em uma estratégia de DCA não serve de nada para redução de custo médio. A melhor estratégia que você pode utilizar para redução de custo é você vender o ativo e recomprar ele mais barato sem que você tenha que injetar nenhuma quantidade de dinheiro. Essa é a estratégia que Gitelis utiliza, essa é a estratégia que a carteira Rumo ao Milhão utiliza. Inclusive, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, as de compra e as de vendas de altcoins e de Bitcoin também, sem que você saiba analisar o mercado, sem que você precise ter acesso a essas informações, simplesmente copiando e colando as minhas decisões, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página aqui. Aproveite que daqui 4 dias a gente vai subir o preço da carteira Rumo ao Milhão. E nós vamos subir o preço da carteira Rumo ao Milhão exatamente pelos resultados e pelas belas decisões que nós estamos entregando para os clientes. Clica no primeiro link da descrição, venha nessa página, entenda o que é a carteira Rumo ao Milhão, assista esse vídeo, que nesse vídeo te explica o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo você tem informações de que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular, onde eu vou te mandar as notificações de compra e de venda também. Aqui tem o resultado de alguns clientes e se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas, basicamente, a carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira minha, que eu gerencio, que eu tomo todas as decisões e eu simplesmente compartilho essas decisões com os clientes
da carteira Rumo ao Milhão. Ou seja, você pode simplesmente copiar e colar todas as minhas decisões e você pode ter os mesmos resultados que eu, sem que você tenha a mesma experiência que eu, sem que você tenha acesso a esses dados, sem que você tenha uma engenharia de dados trabalhando junto com você para entender os melhores momentos da gente ficar investido e os melhores momentos da gente ficar fora dos ativos. Olha só, em dezembro eu tomei uma decisão de sair das altcoins, limpar minha carteira. Volta aqui no meu canal que você vai ver eu comentando isso aqui no YouTube. E muitas pessoas criticavam naquele momento, porque essas pessoas elas não tinham as mesmas informações que eu tinha na mão. Elas não tinham uma engenharia de dados por trás, entendendo que o risco estava elevado para você ficar investido naquele momento. Não tem problema nenhum as pessoas não seguirem aquela decisão, não tem problema nenhum as pessoas criticarem aquela minha decisão. O fato é que, no longo prazo, os dados eles se mostram muito mais assertivos do que a opinião de qualquer um. Ou seja, aquelas pessoas que estão seguindo os dados, que é exatamente a carteira Rumo ao Milhão, nesse momento elas estão sorrindo à toa, porque a gente ficou fora das altcoins e estamos esperando um bom momento para poder reentrar no mercado. Novamente, eu não sei quando será esse momento, eu não sei se ele será no fechamento de hoje, eu não sei se ele será amanhã ou se ele será na semana que vem. O que eu sei é que nesse momento nós estamos prontos, preparados para poder entrar no mercado mais uma vez. E isso só acontecerá quando a gente tiver um baixo risco envolvido. Se você quiser estar junto comigo e com todos os meus clientes na próxima pernada do mercado, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!